Você já se sentiu travado no meio de uma apresentação sobre um assunto que você deveria compartilhar com seus colegas ou com seus superiores? No nosso podcast de hoje, eu quero dar para você 3 grandes dicas. 2 iniciais e a terceira que tem a ver com a sua voz, com o poder que a sua voz tem de levar as pessoas para o próximo nível. A realidade é, se a sua comunicação é precária, dificilmente você vai conseguir crescer dentro da organização, dentro do seu hospital. Uma comunicação precária é como se fosse um abismo entre o que você quer e aquilo que você obtém. Mas a boa notícia é que você pode aprendê-la. E a primeira dica é: domine a arte da escuta ativa. Por quê? Eu estou dizendo para você, numa reunião, anote o que o seu diretor está falando. Anote palavras-chave. Por quê? Porque se você quer me convencer, primeiro você tem que ouvir a minha verdade. Não comece com a sua. Ela pode ser uma ideia excelente. Se ela estiver muito descolada da minha verdade, pode ser que eu resista, pode ser que eu ignore, pode ser que, por eu ter uma posição hierárquica maior que a sua, eu faça valer a minha vontade e não a sua. Mesmo a sua ideia sendo melhor que a minha. Qual é o ponto principal? Ele está dando ênfase nisso. Então, quando eu for começar a minha fala, ou quando eu for dar a minha opinião, a minha ideia, eu vou usar estas palavras. Se você usa as minhas palavras, você já está mais perto do meu coração. Segunda grande dica: comunicações ágeis têm muito mais poder. Estamos falando em ser rápidos, porque o mundo de hoje não tem paciência. E, portanto, as comunicações elas têm que ser ágeis. Nesse caso, pense como é que você pode vender a sua ideia em 1 minuto. Você está lá numa reunião e, de repente, você teve uma ideia e você quer colocar essa ideia. Você está ouvindo todo mundo falar, às vezes tem posições a favor, contra, existem debates, às vezes até acalorados. Mas você tem que ter a clareza de que se você quer colocar uma ideia aqui e que essa ideia tenha impacto, ela tem que ser rápida, clara e ela tem que deixar um motivo de interesse no ar. Se você fizer isso, você vai gerar impacto. E quando as pessoas se interessam por isso, elas perguntam mais. E aí você pode abrir o leque e explicar com mais detalhes a sua ideia. Mas não tente fazer isso tudo de uma vez, porque se você gastar 10 minutos em vez de 1, pode ser que no 5º minuto seu diretor atravesse, o colega do outro setor faça alguma ponderação e você não tenha mais espaço para falar. Uma ideia muito longa não é uma ideia vendável. 1 minuto para comunicar sua ideia, início, meio e fim. Você precisa ter retórica. Você tem que usar as minhas palavras ou as palavras do seu diretor, de alguém que você quer convencer. Use as palavras, traga isso para o início da sua fala. Mostre que existem caminhos alternativos e finalize com algo de impacto. Se as pessoas se interessarem, elas vão te dar abertura, elas vão pedir mais. Terceira e última dica, pessoal: sua voz. Não esquece que a voz é o componente sonoro da sua liderança. É através da voz que a gente mostra segurança ou desespero. É através da voz que a gente consegue mostrar que a gente confia e que a gente tem certeza do que nós estamos falando, ou se a gente está meio na dúvida, se a gente não tem tanta informação, se aquilo que eu disse nem eu mesmo acredito direito. A voz, ela mostra as suas emoções. E por isso a voz é tão importante. Se você tem uma voz plana e fica falando sempre no mesmo tom, no mesmo volume, com menos de 1 minuto as pessoas já desconectaram de você. Coloque entusiasmo na sua voz. Coloque energia. É o que a gente chama tecnicamente de califasia, a arte de dar vida às palavras. Se você tem que vender uma ideia, sua ideia tem que gerar interesse. Sua ideia tem que ser entusiasmante. Uma ideia vibrante é uma ideia que tem boas chances de ser adotada. Procure prestar atenção nas reuniões que você participa. Mesmo que seja no teu postinho de enfermagem com a tua enfermeira.
Entenda qual é o conceito mais importante para os seus líderes, para os seus colegas. E comece já a usar as palavras dos outros para gerar empatia. E a partir daí, você vai ter muito mais janelas de negociação para que a sua ideia seja um sucesso. Boa semana!